Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao meu canal. Meu nome é Surama, eu sou maquiadora. Hoje a proposta do vídeo, como vocês viram aí na capa, né? É uma maquiagem mais sensual, mais sexy. Sabe aqueles dias que tu tá querendo sim se sentir mais, sabe? Mais. Então é isso, eu vou ensinar vocês a fazerem uma maquiagem bem sensual, mas ainda assim elegante. Então, bora lá comigo. Dei uma aproximada aqui pra vocês verem melhor os detalhes, tá? A minha pele já tá hidratada, eu hidratei ela com esse hidratante aqui da Simple Organic, que é um blend facial, ele tem uma misturinha aí de óleos, queria uma hidratação mais intensa. E como eu coloquei aí no título pra vocês, vou usar produtos nacionais nessa maquiagem, vou usar esse tinte aqui da Balm, o meu é na cor 040, eu já vou aplicar aqui, ó, direto na esponja, porque eu não quero sujar minha mão. Às vezes eu faço assim, às vezes eu aplico na mão. Depende da vibe do dia. Ó, aqui eu vou espalhar um pouquinho aqui. E vou dando batidinhas. Ainda tô devendo pra vocês uma resenha desse tinte. É porque eu ainda não terminei de testar ele, né? Eu gosto de fazer uma resenha depois que eu já testei um pouquinho mais do produto. Sei que ele é bem refrescante, bem gostosinho. Eu sinto ele bem levinho, mas ao mesmo tempo, ó, ele dá uma cobertura boa na pele. Ele não fica tão leve, tão tinte assim. Eu ainda tô pra achar um tinte que fique tinte realmente, sabe? Que eu gostaria de um tinte bem mais translúcido. Já vou aplicar aqui um pouquinho também nos olhos. E eu tô aplicando metade no rosto, porque é assim que eu faço mesmo, tá, gente? Pra evitar que espalhar aqui desse lado e acabar secando e ser difícil de esfumar. Então, geralmente eu faço metade do rosto. Eu escolhi um tinte porque, assim, o estilo de maquiagem sexy que eu gosto é aquela maquiagem, assim, que tem uma pele que tem uma cobertura leve, tá? Que não é aquele rebocão, que tem um bronzeado bonito, né? Porque eu ligo o sexy a uma pele mais bronzeada, bem contornada, né? E os olhos, o foco assim mais nos olhos e um lábio assim suculento, sabe? Brilhosinho. Esse é o estilo de maquiagem que eu acho mais sexy, pelo menos em mim, porque isso é muito relativo, né? Cada pessoa vai se achar sexy de uma forma diferente. Tem gente que vai se achar super sexy de batom vermelho. Eu já não consigo me achar sexy de batom vermelho, eu acho que fica muito impactante. E o sexy pra mim, ele beira ali no... Não estou usando nada, mas ao mesmo tempo estou. Não sei se vocês me entenderam. De corretivo eu vou nesse da Balm, que é o 070, 080. Como esse vídeo aqui ele vai ao ar depois do ranking de corretivos, vocês vão ver o que eu falei desse corretivo aqui, que ele é um corretivo babadeiro e baratinho. Vou dar batidinhas aqui primeiro com o pincel, para deixar mais a pigmentação no lugar. Depois eu dou acabamento nas bordinhas com a esponjinha. Agora sim eu venho com a esponjinha, que é assim ao redor, assentando, misturando, né, o corretivo com a base para não ficar marcado aqui a transição. Se precisar, dou umas batidinhas aqui na linhazinha, né, para esse corretivo adentrar bem. Peguei um cotonete aqui com um pouquinho de água para tirar esse excesso de base aqui do lábio, né, ficou parecendo assim que eu tô pálida. Vou tirar também aqui o excesso de base da sobrancelha. Tô aplicando aqui esse Lip Tire da Fran, que ele tem essa corzinha bonitinha, que eu gosto bastante. Ele tem ácido e hialurônico. Ele hidrata os lábios, ele dá o plumpzinho também. Não é nada sexy, né? Um lábio com aquelas pelinhas saltando. Então, além de dar o plump, ainda vai hidratar meus lábios. Então, como eu disse pra vocês, pra mim, uma maquiagem sexy é uma maquiagem que é assim, tem esse bronze, tem esse contorno, mas não evidente, mas mais pronunciado, né? Que não é aquela coisa assim tão sutil. Eu vou usar esse blush aqui, que é na cor Brownie, que ele tem um tom assim, neutrinho, chocolate, sabe? Que ele dá essa bronzeada ao mesmo tempo que eu consigo uma profundidade. Né? Nesse caso, não vou usar contorno mesmo, tô usando esse tom que ele é levemente mais quentinho, dando essas batidinhas assim. Esse pincel aqui é um pincel da Shein, que ele não é tão rígido, então ele já entra aqui esfumando bem esse produto, porque eu quero uma pele assim, bem contornada, mas bem difusa. Esse produtinho aqui é da Petriz, eu gosto muito desses produtos cremosos dela. Acho que eles esfumam assim muito bem. Esse aqui é um bronze para você que tem dificuldade de usar produto cremoso, que ao meu ver são os que mais se fundem a pele, ficam mais bonitos, mais naturais.
Se você tem dificuldade, não tem o tempo para comprar um importado, investe nesse aqui da Petrice que vale a pena. Pegar aqui, apertar o meu pincel, vou passar aqui, ó, dando batidinhas na lateral do nariz. E aqui, ó, no cantinho interno dos olhos, unindo aqui com a sobrancelha. Vou aproveitar esse mesmo produto e já aplicar aqui assim um pouquinho na pálpebra aqui, nessa parte externa dos olhos, por cima da sobrancelha mesmo, para dar uma levantada. E já dou uma unida aqui, ó, com o contorno que eu fiz. Isso aqui já me dá uma levantada no olhar, um lift. Menina, eu tô sentindo a minha boca pinicar, viu? Nossa senhora, eu tenho mania de ficar passando a língua assim, ó, no lábio. Meu amor, não faça isso aqui com esse gloss, por favor. Que arde, viu? Arde. Vocês estão conseguindo ver o efeito de volume no lábio? Volta aí o vídeo, mas volta aqui pra ver a continuação da maquiagem. Eu quero essa maquiagem, assim, com essa vibe mais bronzeada, né? Mais coradinha, mais praiana, que é sexy, né? Então, eu vou usar esse blush aqui, que ele não é um blush tão rosado, tá? Ele é um rosa queimado na cor Sunny, da Balmy. Ele é novo, comprei recente, inclusive tenho que mostrar aqui pra vocês. Dá 2 pinguinhos aqui, assim. E dessa vez eu vou tentar, digo tentar porque é difícil para mim, não trazer muito aqui pra frente, né? Não deixar aquela vibe muito bonequinha, né? Trazendo aqui pro centro do rosto. Vou tentar deixar ele mais aqui, ó, assim, na diagonal, mais aqui em cima desse contorno pra dar essa vibe mais... Como que diz? Mais sexy, né? E dar um lift também no rosto. Ó. Ele tem a pegada rosada, mas não é aquele rosa chiclete que geralmente eu gosto de usar. Sei que eu tô muito apaixonada nesses blushes da Balmy, que eu acho eles tão fáceis de esfumar, meu Deus. Muito, muito fáceis. Eu tô doida pra testar o contorno nesse mesmo estilo que eles lançaram. Eu tava de olho no pessoal que foi na Beauty Fair. Pena que é tão distante, tão distante aqui de Belém, senão eu teria ido. Dei uma leve invadida aqui, porque é muito meu de fazer isso, eu gosto. E esse pincel é grande, né? Acaba que ele invade um pouquinho, mas vou tirar dando batidinhas aqui com a esponja. Inclusive, vou dar uma amenizada aqui também nessa marcação que fica próximo ao corretivo. Vou aplicar esse iluminador aqui do Júnior Mendes com a Tracta, que infelizmente, né, faliu. Aqui com a pele molhada ainda, que depois eu vou selar e vai ficar um pouquinho mais ameno. Não quero essa pele tão iluminada assim, eu quero mais a questão dos contornos, dos bronzers mais evidente nela. Vou aplicar aqui um pouquinho no nariz e na pontinha, só pra dizer que eu não apliquei. Isso também, essa iluminada que a gente dá aqui no centro, unindo, né, junto com esse contorno, traz assim o nariz um pouquinho mais pra frente, né? Deixa ele mais afinadinho, dá essa impressão. Eu quero trazer um pouquinho mais de luz aqui pra esse cantinho aqui dos olhos, sabe? Pra iluminar o olhar mesmo. Então, vou vir com esse corretivo que é mais clarinho, na cor 02 da Visela, o satin. E aplicar um pinguinho aqui e um pinguinho aqui do outro lado. Tô vindo com ele porque ele é um corretivo mais hidratante. O corretivo da Balmy, ele já é mais sequinho e como ele já tá aplicado um pouquinho mais de tempo aqui na minha pele, é bom eu vir com um produto hidratante agora para ser mais fácil de esfumar. Vou voltar com o mesmo pincel e vou aqui, ó, dar batidinhas e umas arrastadinhas assim, muito com a mão levinha. Não vai arrastar com força para não arrancar o corretivo de baixo. Ó. E aqui, ó, já consegui trazer uma luz aqui pro cantinho do olho. Nessa hora, tu aproveita esse mesmo pincel para dar uma limpeza aqui, deixar mais retinho esse teu contorno no nariz, caso você tenha descido muito com ele, né, por causa do pincel maiorzinho. Então, tu dá uma ajeitadinha aqui nele, com o pincel, com o restinho de corretivo que ficou aqui. Como eu quero manter esse cantinho aqui com essa vibe mais iluminada, eu vou vir com o pó mais clarinho que eu tenho da Bruna Malheiros, o Light Up Light. Encostando aqui a esponja
Pra deixar bem seladinho. Eu dou encostadinhas assim, pressionando, mas é de leve, tá, gente? Não é pra apertar muito, não. É só pra garantir que tá entrando ali o pó em todas as linhazinhas, pra depois o corretivo não voltar a acumular. No restante do rosto, como sempre, né? Eu apliquei o excesso na testa, aqui lateral do nariz, bigode chinês e queixo, zona T, né? E agora eu venho dando batidinhas no restante do rosto e tirando esse excesso que eu apliquei com a esponjinha aqui nessas áreas que tem mais necessidade. É a melhor forma de quem tem a pele mista aplicar pó, né? Porque a zona T é bem oleosa, mas o restante do rosto geralmente é mais sequinho, no meu caso, bem seco. Agora eu vou reforçar um pouquinho o bronzer com esse bronzer aqui em pó, que é um dos únicos que eu gosto. Esse aqui é o Trópico Bronzer da Ruby Kisses na cor Pé na Areia. Pra quem, assim, tem um tom parecido com o meu, né, que é um claro médio, ele é bom que ele não fica com aquela pegada de bronzer muito laranjão, sabe? Eu gosto bastante. Tô aplicando ele com a 29 aqui da Macrylan, que ele é um pincelzinho que ele não é muito grande, então ele faz uma aplicação mais precisa. Primeiro eu vou aplicar com ele e depois eu vou vir com outro pincel. Aplicar aqui, inclusive, na lateral do nariz, de levinho. Agora eu vou vir com um pincel um pouquinho maior, assim, fazendo uma aplicação mais difusa aqui nessas bordinhas dele. Que, como eu disse pra vocês, eu quero um rosto mais bronzeado hoje. Então, eu vou aplicar um pouquinho mais assim, ó, mais espalhadão. Inclusive, com esse pincel maiorzão, eu vou pegar aqui, ó, e reforçar aquele contorno em creme que a gente tinha feito aqui, trazendo pra cima, assim, na diagonal mesmo, em direção à ponta da sobrancelha e aqui a raiz do cabelo. Para começar os olhos, eu vou começar usando esse BT Velvet aqui na cor Cappuccino. Vou aplicar um pinguinho aqui assim na pálpebra, porque eu já tinha selado a minha pálpebra, agora ele vai me servir de base, tá? Ele combina com minhas unhas, por isso que eu queria usar ele. Só uma desculpa, né, pra fazer uma base aqui. Mas ele já vai me trazer, assim, um sombreado aqui pra minha pálpebra, bem próximo ao meu tom de pele, né? Vai ficar uma coisa natural. Eu vou trazer até o cantinho aqui, unindo um pouquinho, mesclando com aquele esfumado que a gente fez aqui com o contorno. E já vou subindo. Vou dar uma esfriadinha nessa maquiagem que tá um pouquinho mais quente. Com a paleta BT Transition, eu vou vir aqui nesse tom, que é um tom de marronzinho frio, de transição. Vou ver se ele vai funcionar aqui no meu esfumado. Vou aplicar aqui, ó, no cantinho do olho. O mais interessante nessa hora é que você venha com um pincel pequeno. Se você vier com um pincel muito grande, tu vai aplicar onde não quer sombra. Eu quero escurecer um pouquinho aqui esse cantinho. Não que eu queira fazer uma pálpebra luz, porque não é a intenção fazer uma pálpebra luz. Eu só quero deixar esse cantinho mais profundo, né? Porque eu tenho essa pálpebra aqui, essa parte aqui inchadinha. Então, eu quero trazer uma profundidade para disfarçar, mas também vai fazer um efeito pálpebra luz, mas não vai ser aquela pálpebra luz gritante, sabe? Eu só quero mesmo escurecer aqui um pouquinho e eu vou escurecer também o canto externo depois. Dando batidinhas assim com o pincel e trazendo assim um pouquinho o restante pra dentro aqui. Ó, deu uma escurecida, mas não foi uma coisa leve, não tá muito diferente do tom aqui do BT Velvet. Essa técnica de escurecer o cantinho interno é muito interessante para quem tem os olhos afastados, para trazer eles mais assim para dentro, mais próximos, tá? Agora, se você já tem os olhos juntos, não faça isso, senão você vai ficar mais com o olho juntinho. Dê preferência por clarear aqui na entradinha do olho. A questão de se inspirar na maquiagem, eu não vou fazer uma maquiagem igualzinha que a moça tá ali na foto da capa, né? Eu vou fazer assim o que vai ficar melhor pra mim, adaptando pro meu tipo de olho, né? A mesma coisa você em casa, você tem que fazer adaptando pra você. Não tenta copiar literalmente a maquiagem que tu vê, porque você não vai ter o olho provavelmente igualzinho à tua inspiração ali, né? Ao tutorial que tu tá vendo. Então, se você copiar igual, pode ser que não dê muito bom. Vou vir com o pincel assim ensinada só pra esfumar aqui
que eu acho que tá um pouquinho marcado. Vou deixar mais suave essa transição. Com esse mesmo tonzinho que eu apliquei aqui no cantinho interno, eu vou aplicar agora aqui no canto externo, já como se estivesse fazendo um delineado esfumado, sabe? Metade do olho pra fora, mais ou menos aqui em direção à sobrancelha. Então, pego mais sombra, venho aqui, ó, já esfumando esse tonzinho. Ele vai ficar bem clarinho assim no começo. Agora eu vou vir com lápis de olho marrom. O ideal para que seja mais fácil de esfumar é que você venha com lápis macio, tá? Esse aqui é da Drid. Eu gosto dele que ele é um quase preto. Ele é um marrom com fundo acinzentado, com fundo mais frio. E ele fica assim com uma profundidade boa. Ó, eu vou fazer aqui esse finalzinho do olho assim mais altinho mesmo e fazer assim um puxadinho. Eu vou esfumar esse lápis aqui e vou fazer tipo um delineado com ele. Apliquei assim, não ficou certinho, tá tudo bem, não tem problema. Vou vir agora com esse pincelzinho lápis. E antes que esse lápis seque, eu vou esfumar aqui ele, principalmente as bordinhas dele. E aqui, olha, eu vou puxar ele pra cima, como se fosse um delineado mesmo. Venho com o meu dedo, também dou aquela puxada, aquela mesma puxada que eu dou com a sombra, eu faço com ele também. E venho esfumando esse lápis, trazendo assim um pouquinho pra cima, pra dar uma alongada nesse olhar. Vou pegar um pouquinho desse lápis aqui com o pincel e vou trazer um pouquinho mais assim pra cima, esse delineado. Para você que tem dificuldade de fazer delineado com delineador, eu te indico fazer assim dessa forma. Ou até, olha, mais fácil você vir com um pincelzinho chanfrado, se você quiser algo mais preciso, tipo um delineado mesmo, né, de delineador. Eu quero esse delineado esfumado, então por isso que eu tô vindo com esse pincel lápis, que ele me dá um pouco mais de esfumabilidade, porque ele tem umas cerdas mais fofinhas, apesar de ser pequenininho. Ó, ele vai ficar com essa vibe assim esfumada mesmo, porque é a intenção. Aí já vou pegar esse mesmo lápis com o pincelzinho e vou ligar aqui com a parte de baixo. Vou fazer um esfumadinho aqui na raiz dos cílios inferiores, unindo aqui tudo. Mas aqui só no canto externo, não vou trazer até ali o canto interno não. Só até mais ou menos a metade do olho. Com o mesmo lápis eu vou vir aqui na linha d'água, aplicar por tudo, até o cantinho interno. E já trago aqui em cima também. Lembra do nosso pincel chanfrado? Então, agora a gente vai usar ele, porque eu quero mais precisão no delineado, no cantinho interno que eu vou fazer. Então, vou pegar aqui o lápis com ele. Vou vir aqui, ó, nesse cantinho, carimbando, ó. Vou carimbar e arrastar pra dentro. Primeiro na parte de cima e agora na parte de baixo. Se você quiser que fique mais intensa a cor, você vem com um preto. No caso, eu tô vindo com o marrom, então não vai ficar tão escuro. Peguei um pouquinho mais de lápis para intensificar um pouquinho mais a cor. E vou vir aqui, ó, carimbando, puxando pro cantinho de dentro, carimbando e puxando aqui pro cantinho na parte de baixo. E, ó, vou fazer um biquinho. Se você quiser que esse biquinho fique um pouquinho mais pontudinho, vira aqui o teu pincel com a pontinha maior pra dentro do olho e vem aqui, ó, e puxa. Agora a gente tem um biquinho um pouquinho mais fininho e maiorzinho. Daí com esse mesmo pincel que a gente pegou o lápis, a gente vai vir aqui nessa sombra mais escura, ou uma sombra quase preta que tu tenha na tua paleta, pode ser o preto também. E eu vou vir aqui, ó, selando esse lápis que a gente aplicou. Porque, apesar desse lápis ser um lápis à prova d'água, ele é um produto cremoso. E aqui, principalmente nesse cantinho da lágrima, ele tem esse nome porque ele é o cantinho da lágrima. No meu olho, por exemplo, eu lagrimo muito. Então, acaba umedecendo aqui e acaba podendo manchar. Então, para evitar de manchar, a gente vem selando aqui esse lápis. Caso tu queira deixar esse delineado aqui que a gente fez da parte externa mais escurinho, mais marcado, igual aqui do centro, tu vem
selando ele também com a mesma sombra escura. Já a minha intenção é deixar ele um pouquinho mais difuso, mais suave. Então agora eu vou selar e esfumar ele com esse tom aqui. Aí eu vou esfumar aqui assim, ó, por cima dele. E trazendo aqui um Vzinho na direção do meu côncavo. Vou selar e vou esfumar por cima dele mesmo. Meu pozinho da Bruna Tavares. Um pincelzinho assim, mais achatadinho, de sombra. E vou dar uma varridinha aqui pra, tipo, fazer uma limpeza. Eu não vou vir com um corretivo, porque eu não quero que fique muito marcado. Com a sombra fica mais suave. Eu quero dar um toquezinho de brilho aqui, de iluminada aqui no centro do olho. Então, eu vou vir com essa paleta aqui da Mari Maria Ginger Glow Nude Palette, nesse tom cintilante mais claro da paleta. E vou dar, assim, uns toquezinhos só aqui no meio da pálpebra. Mais concentrado na pálpebra móvel mesmo. Não vou subir tanto com essa sombra. É só pra dar um leve toque, assim, de brilhinho, de iluminado. Agora a gente vai caprichar na máscara de cílios. Escolhe uma máscara que te dê bastante volume. Essa daqui é a Turbo Superstar, que eu troquei o pincel, porque eu não gostava do pincel dela. Mas a máscara é dela. Que eu só troquei mesmo o pincel porque coube aqui dentro. Faz um movimento assim de zigue-zague, que as cerdas entram bem nos teus cílios e aplica bastante produto. Antes de aplicar a máscara de cílio aqui na parte inferior dos cílios, que eu já tinha me empolgado e já ia esquecendo, eu vou aplicar essa sombra, a mais clarinha que a gente usou, aqui na raizinha dos cílios inferiores, para dar acabamento, né? Nesse lápis que a gente aplicou, para selar ele e esfumar as bordinhas. Vou pegando mais sombra, vou esfumando. Aqui a gente não aplicou lápis, né? Só na linha d'água. Mas eu vou aplicar um pouquinho também de sombra. E pra dar ainda mais impressão de olho alongado, eu vou vir com esses cílios aqui que eu comprei na Shein. Que é só de cantinho, sabe? Só pra dar essa levantada mais aqui no final dos olhos. Apliquei aqui desse lado pra vocês verem a diferença. Ele dá até assim uma escurecida aqui nesse canto, né? Parece até que a gente aplicou uma sombra mais escura ali. Mas não, é só a sombra que o cílio faz mesmo. Então, olha, eu vou vir com o cílio de cantinho. Esse aqui eu já até usei. Foi numa sombra verde que eu fiz com a paleta do Harry Potter, ó. A escolha da cola é muito importante. Essa daqui é a Super Strong, da Kiss New York. É uma cola muito boa, que inclusive eu uso em atendimento, eu gosto bastante dela. E o segredo, gente, é esperar dar o tempo da cola. Espera ela secar um pouquinho. Ela começa a ficar meio transparente quando ela começa a secar, levemente azuladinha. Dá o tempo da cola. Eu gosto de vir com a pinça, tem gente que tem mais habilidade com os dedos, daí vai depender da sua habilidade. Eu pego assim, ó, olho com o espelhinho pra baixo e vou encostar bem na raizinha dos cílios, onde eu quero que esse cílio fique. Eu primeiro deito ele sobre os olhos, sabe? Eu não começo a apertar logo no começo. Depois eu começo a encaixar onde eu quero que ele vá ficar e ficar coladinho. Ó. Agora já tá colado, aí eu vou deixar secar mais um pouquinho pra vir apertando assim, pra colar, deixar ele bem juntinho, sabe, dos meus cílios naturais. Eu gosto dessa pinçazinha assim, que ela é fininha, que eu venho assim com ela de ladinho, ó. Por baixo e por cima, e venho apertando assim os cílios. Dá pra fazer com o dedo também. Mas eu uso lente, eu tenho uma agoniazinha, então eu gosto de vir com a pinça. Aí eu venho, dou uma levantadinha aqui e cíliozinho aplicado. Vou tirar aqui esse excesso aqui de gloss e vou vir com a lapiseira castanho claro da Vult. Primeiro vou respeitar, né, o meu contorno natural. Como ainda tem um pouquinho de gloss aqui, não preciso vir com pressa para esfumar essa lapiseira, porque ela seca, né? Mas como ainda tá meio úmido do gloss, vai ser mais fácil de esfumar. Agora eu poderia esfumar com o dedo, só que eu quero mais precisão, então eu vou começar primeiro esfumando aqui a parte de dentro, tá? Desse lápis.
Pra entre o meu lábio, o tom natural do meu lábio e o lábio ficar mais difuso. E agora eu venho nas bordinhas. Esfumando levemente pra fora. E puxando, sabe? De fora pra dentro e de fora pra dentro. Agora eu venho com um batom mais claro, tá? Aí nessa vibe de marrom, marrom rosado, esse aqui é o marrom C da Natura. Vou vir aqui mais no meinho. Vou dar batidinhas assim com o dedo. Vou aplicar esse gloss aqui da Nina Secret, que é na cor Topázio. Que ele é um gloss que ele não é tão brilhoso, ele só vai me dar assim um brilhozinho assim suave. Ele é bem fininho. Aqui os lábios estão prontos, vou colocar um brinco, vou ajeitar meu cabelo e já volto aqui com vocês. E aqui temos a nossa maquiagem com proposta de ser uma maquiagem sexy. Quando eu faço esse estilo aqui de maquiagem, gente, eu me sinto poderosíssima. Eu me sinto assim, o último biscoito do pacote. Me sinto assim, maravilhosa. Porque eu sei que é uma maquiagem que valoriza os meus traços, né? Valoriza a minha beleza. É importante a gente conhecer, né, os nossos traços, saber o que vai evidenciar, o que não vai nos favorecer muito, pra na hora que a gente quer fazer uma maquiagem assim babadeira, uma maquiagem sexy, a gente saiba aplicar os produtos, né, nos locais certos, nas quantidades certas, nos tons certos, muito importante também. Eu não apliquei mais blush porque eu queria deixar essa apagada assim bem bronzeada mesmo, não queria tanto o rosinha no rosto. Apliquei essa bruma aqui pra finalizar a maquiagem, acabei não mostrando pra vocês, acabei esquecendo, mas eu apliquei, né, pra devolver um pouquinho do viço da pele, né, tirar o aspecto de pó. Queria saber de vocês, o que vocês acharam da minha maquiagem. Conta pra mim que produto ou que cor de batom, que cor de sombra não pode faltar pra ti na hora que tu quer fazer uma maquiagem mais sexy, que tu quer se sentir bem poderosa. Essa aqui é a minha versão de maquiagem poderosa. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima!